Andrew Lacerda não acreditava em desordem, nem na vida, nem nos negócios, e muito menos nas relações. Tinha estruturado o seu mundo para ser limpo, controlado e autossuficiente. O escritório no último andar da Lacerda Global refletia-o perfeitamente. Paredes de vidro, pisos de betão, arte monocromática. A sua secretária estava impecável. A sua agenda mais apertada que um tambor. E o seu coração? Bem, a ninguém era permitido aproximar-se o suficiente para saber se ainda respondia. Ele tinha passado 2 décadas a construir uma das firmas de biotecnologia mais rentáveis do país, transformando falhanços em aquisições e riscos em dividendos. Era um homem que o mundo admirava, invejava e, em segredo, temia. Mas ninguém o conhecia realmente, e isso era exatamente como ele gostava. Há anos, no que agora se sentia como uma vida completamente diferente, tinha havido uma exceção. Ela chamava-se Inês Matos. Ela não fazia parte do seu mundo de negócios. Era calor de uma forma que ele não entendia na altura. Trabalhava em design de interiores e amava os detalhes nos quais Andrew nunca reparava. Ria com facilidade, chorava abertamente e tratava o amor como algo sagrado, não estratégico. Eles tinham se conhecido por acidente, literalmente. Quando ela derramou o seu café sobre ele no átrio do seu edifício, ele ficou furioso e ela riu. Ele não se riu de volta, mas ligou-lhe mais tarde de qualquer forma. O que se seguiu não foi uma relação tradicional. Andrew não era feito para a intimidade, e Inês tinha-o pressentido. Ainda assim, ela ficou, por um tempo. Os seus momentos eram pequenos, mas inesquecíveis, longos passeios noturnos, debates com vinho sobre arte versus ciência, manhãs tranquilas em que ela cantarolava enquanto regava as suas plantas. Ela nunca tentou consertá-lo, apenas lhe oferecia um espaço para que ele fosse alguém mais suave. E ele amoleceu, brevemente, até ao momento em que ela mencionou algo real, algo permanente. Ela disse-lhe que estava grávida. Ele ficou ali, congelado, a olhar para ela através do balcão da cozinha, como se ela lhe tivesse falado numa língua que ele não conseguia traduzir. Era tarde. As luzes da cidade filtravam-se pelas janelas atrás dela. Ele lembrava-se da forma como as mãos dela tremiam ligeiramente, mas a sua voz manteve-se firme. Ela não lhe estava a pedir nada. Apenas lhe estava a dizer a verdade. E isso, talvez, foi o que mais o assustou. Não houve manipulação, nem drama. Apenas honestidade. A sua resposta foi fria como gelo. Ele disse-lhe que não estava pronto, que era irresponsável, que talvez nem fosse dele. As palavras saíram rápidas e afiadas, atiradas como facas, antes que ele sequer pensasse em retê-las. Inês não chorou. Apenas olhou-o fixamente durante muito tempo e disse: "Eu esperava que tu fosses melhor do que isto." Depois arrumou as suas coisas e foi-se embora. Ele não a impediu. Ele disse a si mesmo que era a coisa certa a fazer, que era melhor para ambos, que ele não era feito para a parentalidade, para a família, para sentir algo que pudesse comprometer o seu foco, e depois ela foi-se embora. Ele não voltou a saber dela. Não houve chamadas, nem mensagens, nem notícias. Uma pequena parte dele, a parte que ele mantinha trancada, tinha se perguntado 1 ou 2 vezes o que tinha acontecido. Mas ele enterrou essa curiosidade debaixo do trabalho, da ambição e da fria certeza. Se ela realmente precisasse de mim, teria voltado. Essa era a sua desculpa. Essa era a mentira que ele tinha repetido a si mesmo durante anos. Ele nunca contou a ninguém sobre ela, nem ao seu assistente, nem à sua direção,
nem sequer ao terapeuta que ele viu uma vez durante um breve e silencioso colapso. Era como se Inês Matos nunca tivesse existido no seu mundo. Até que uma tarde, sentado no bar escuro de um hotel depois de fechar uma fusão europeia, ele olhou para o seu telemóvel e viu uma chamada perdida de um número que ele não reconhecia. Ele ignorou-a. Depois, entrou outra chamada. O mesmo número. Ele quase a deixou ir para a caixa de correio de novo, até que algo, um instinto talvez, o fez atender. A voz do outro lado era pequena. Uma criança. Olá? É o senhor Andrew Lacerda? O peito dele oprimiu-se. Sim. Quem fala? O meu nome é Emma. Não me conhece, mas sou a sua filha. O mundo parou. Ele não falou. Não conseguiu. A criança respirou a tremer e continuou. A minha mãe, Inês, está no hospital. Ela teve um acidente. Os médicos dizem que ela está nos cuidados intensivos. Eles precisavam de um adulto e o senhor é o único em quem eu consegui pensar. Foi a primeira vez em anos que Andrew Lacerda sentiu algo a perfurar as paredes que ele tinha construído. Pânico, arrependimento e algo mais que ele não conseguia nomear, mas sentiu-se como se tudo o que ele tinha tentado esquecer se chocasse contra ele de repente. Ele pôs-se de pé, com o coração acelerado, e sem dizer outra palavra, ele saiu do bar e caminhou diretamente para o aeroporto. A sua vida e o seu silêncio finalmente estavam a partir-se. O voo de regresso a Lisboa sentiu-se interminável, embora na realidade mal fossem 5 horas. Andrew sentou-se sozinho numa cabine privada, com uma bebida intocada na mão, a olhar fixamente pela janela, onde não havia nada para ver a não ser o céu noturno e 1000 versões imaginadas do que poderia estar à espera dele do outro lado. Ele não dormiu, não falou, mal se mexeu. Cada pensamento girava em torno da voz do telemóvel, a pequena e corajosa voz de uma criança que o tinha chamado de pai, como se fosse uma palavra que ela não estava habituada a dizer em voz alta. Ele ainda conseguia ouvir a sua respiração, ainda sentia o tremor nas suas palavras quando ela disse: "O Senhor é o único em quem eu consegui pensar." Quando ele aterrou, eram quase 2 da manhã. Um carro preto esperava-o à porta. Mas a cidade, fora das janelas fumadas, sentia-se estranha, fria, como uma vida que ele tinha vivido noutra pele. O hospital não ficava longe, mas a viagem sentiu-se alongada, cada semáforo vermelho uma nova oportunidade para a sua mente o atirar para outra onda de culpa. Ele não sabia o que esperar quando chegasse, não sabia o que dizer. Tudo o que ele sabia era que se Inês não sobrevivesse, se esta criança realmente fosse sua, então ele nunca se perdoaria pelo que tinha abandonado. Na entrada de emergências, uma enfermeira recebeu-o. "Vem ver a Inês Matos?" perguntou ela. Ela assentiu, e ela fez-lhe um gesto para que ele a seguisse. Ela ainda está em estado crítico, estável, por agora, hemorragia interna, costelas partidas, um pulmão perfurado. Eles estão a monitorizá-la durante toda a noite. Ela está sedada, mas pode sentar-se com ela se quiser. Ele hesitou por um segundo. Depois, "E a filha dela?" Os olhos da enfermeira suavizaram-se. "Ela está na sala de espera. Ela está lá há horas. Ela não queria deixar a mãe, mas nós insistimos para que ela se deitasse. Ela tem 6 anos, muito educada, muito corajosa." As luzes do corredor cintilavam suavemente enquanto eles caminhavam. O hospital estava em silêncio, quase inquietantemente, o tipo de silêncio que tem o seu próprio peso.
Quando a enfermeira o indicou para a sala de espera, Andrew parou no limiar. Lá, encolhida num banco de vinil demasiado pequeno, havia uma criança. O seu cabelo castanho escuro estava apanhado num rabo de cavalo solto, provavelmente feito por uma das enfermeiras. Os seus olhos azuis, do mesmo azul gelado que ele via todas as manhãs no espelho, estavam meio fechados. Mas ela sentou-se no momento em que ouviu passos. O seu coelhinho de peluche estava no seu colo, gasto e claramente muito amado. Ela olhou para ele, sem medo, apenas com um interesse cauteloso. És tu, ela disse suavemente, como se o estivesse a confirmar a si mesma. És o Andrew Lacerda. Ele assentiu lentamente. Sim. Sou tua. Não precisas de o dizer. Ele a interrompeu suavemente. Eu já sei. Andrew aproximou-se uns passos e agachou-se para ficar à altura dos olhos dela. Agora ele podia ver que as feições dela não só eram semelhantes, como eram inconfundivelmente as dele. As mesmas maçãs do rosto angulares, as mesmas sobrancelhas, o mesmo olhar de cálculo tranquilo, mesmo numa idade tão tenra. Mas havia algo mais quente, que pertencia apenas a Inês. Emma, ele disse. A provar o seu nome em voz alta pela primeira vez. É assim que te chamas? Ela assentiu a abraçar o coelhinho mais forte. A mãe contou-me sobre ti, não muito, só que tu estavas ocupado e que não foi culpa tua. Culpa. Isso atingiu-o mais forte do que qualquer acusação. Ela disse-te isso? Ela disse que tu provavelmente não estavas pronto, disse Emma. Mas ela nunca disse coisas más. Eu acho que ela não queria que eu te odiasse. Andrew baixou o olhar. Depois olhou para ela de novo. Tu não odeias? Emma encolheu os ombros de uma forma que parecia demasiado adulta. Eu ainda não te conheço, no. Não havia nada que ele pudesse dizer a isso. Ela tinha razão. Ele ainda não tinha um lugar no mundo dela. Nem história, nem memórias, nem momentos. Apenas ausência. Mas agora ele estava aqui, e mesmo que fosse demasiado tarde, mesmo que Inês nunca acordasse para o ver de novo, ele não podia afastar-se desta criança, com os olhos dele e o coração da mãe dela. Eu quero ficar, ele disse em voz baixa, se estiver tudo bem para ti. Emma olhou para ele durante muito tempo, depois deu-lhe um pequeno e único aceno. Tu podes sentar-te com ela. Ela está a dormir há muito tempo. Ele levantou-se e seguiu a enfermeira até aos cuidados intensivos. O quarto estava na penumbra, cheio do baixo som das máquinas e do cheiro estéril de antisséptico. Inês jazia imóvel, pálida e frágil debaixo das camadas de cabos e tubos. Não se parecia com ela, mas era ela. Andrew sentou-se ao lado dela, de repente inseguro do que fazer com as suas mãos. Ele aproximou-se das dela, hesitou e finalmente pousou a sua palma sobre os seus dedos. A pele dela estava fresca, delicada, mas viva. Ele inclinou-se e sussurrou. Eu estou aqui. Lamento. Meu Deus, lamento muito. Ela não se mexeu. As máquinas continuaram a tocar. Ele sentou-se ali durante horas, sem voltar a falar, apenas a segurar a mão dela, como se estivesse a tentar despejar nela todos os anos de silêncio que agora ele desejava poder recuperar. Fora do quarto, Emma esperava. Não chorou. Apenas continuava a olhar para a porta como se estivesse à espera do momento em que ela se abrisse e a sua mãe saísse, a sorrir como se nada tivesse acontecido. Mas Emma sabia que era melhor. Tinha 6 anos e já tinha aprendido a esperar que as pessoas que se vão embora voltassem. Desta vez, ela só esperava que um deles ficasse. A luz da manhã começou a entrar pelas estreitas janelas do hospital, a pintar as paredes brancas e estéreis com um suave tom dourado. Os primeiros sinais do amanhecer quebraram o longo e escuro silêncio da noite.
Mas Andrew não se tinha movido do lado de Inês. O casaco do seu fato estava pendurado no encosto da cadeira, as suas mangas arregaçadas até aos cotovelos, e a pele debaixo dos seus olhos tinha escurecido de exaustão. Ele tinha passado a noite toda a observá-la a respirar, a contar a lenta subida e descida do seu peito, a ouvir a tranquila sinfonia das máquinas que a mantinham viva. Cada toque, cada mudança no seu pulso no monitor, punha-o no limite. Este não era o mundo que ele entendesse. Aqui, o poder não significava nada, a influência não significava nada. Tudo o que ele podia fazer era sentar-se, esperar e esperar que ela voltasse a abrir os olhos. Um suave toque veio da moldura da porta. Ele virou-se e viu Emma ainda a segurar o seu coelhinho, parada lá descalça com uma enfermeira atrás dela. A sua roupa estava amarrotada do sono e o seu cabelo espetava em todas as direções, mas ela olhou-o fixamente, com os seus olhos azuis, sem pestanejar. A enfermeira falou suavemente, dizendo que Emma tinha pedido para ver a sua mãe. Andrew levantou-se rapidamente e ofereceu-lhe o seu assento sem pensar, mas Emma abanou a cabeça e, em vez disso, aproximou-se dele. Ela não disse nada, apenas esticou-se e pegou na sua mão, como se eles o tivessem feito 1000 vezes antes. "Eu não quero sentar-me", sussurrou. "Eu só quero ficar de pé ao lado dela." Então juntos eles ficaram de pé, pai e filha, a observar a mulher que os tinha ligado a ambos da forma mais dolorosa e bonita imaginável. Emma não chorou. Não se perturbou com os cabos ou as ligaduras, simplesmente ficou muito quieta, a segurar a mão de Andrew como se fosse a única âncora que lhe restava. Depois de um tempo, a enfermeira a guiou suavemente para fora do quarto de novo, a prometer-lhe panquecas se ela fosse à cafetaria. Emma olhou uma vez para sua mãe, depois desapareceu pelo corredor. Andrew não a seguiu desta vez. Em vez disso, ele finalmente permitiu-se voltar a colapsar na cadeira. O silêncio no quarto regressou, mas agora sentia-se mais pesado, quase asfixiante. Os seus pensamentos giravam sem parar. E se Inês nunca acordasse? E se Emma não tivesse mais ninguém? Poderia ele? Seria ele? Seria ele suficiente para ela? E se Inês acordasse, o que é que ela iria querer dele? Perdão? Distância? Nada de todo? Ele apercebeu-se do quão pouco ele realmente sabia sobre a mulher que jazia inconsciente ao seu lado. Ele tinha conhecido partes dela uma vez. A sua risada, a forma como ela costumava cantar enquanto cozinhava, como ela tinha sempre uma planta que ela tentava não matar. Mas ele não sabia em quem ela se tinha tornado nos 6 anos desde a última vez que ele a viu. Em quem ela se tinha tornado como mãe. Que sonhos ela tinha deixado ir? O que é que ela tinha construído na sua ausência? E por que é que ela nunca tinha tentado encontrá-lo? Essa pergunta era a mais profunda de todas. Mais tarde naquele dia, o médico finalmente entrou. Andrew levantou-se de imediato, com o coração na garganta. O homem estava calmo, profissional e cauteloso. Ele explicou que o estado de Inês tinha estabilizado, mas ela permanecia em coma. Não havia dano cerebral evidente nas análises, mas eles não sabiam quando ou se ela iria acordar. Poderiam ser horas, dias, semanas. Não havia forma de saber. O médico foi-se embora e Andrew sentou-se de novo, a tentar respirar. Ela estava viva, mas ela não estava lá. E até que ela regressasse, ele estava parado numa falha entre 2 vidas. Uma em que ele era um CEO distante e emocionalmente desapegado, que tinha feito todos os movimentos certos no papel, e uma em que ele tinha uma filha, uma mulher que ele tinha partido, e uma oportunidade para se tornar em alguém completamente diferente.
Ele saiu do quarto apenas uma vez naquela tarde, para se sentar com Emma no pequeno pátio com jardim do hospital. Ela sentou-se com as pernas cruzadas num banco, com o seu coelhinho enfiado no seu colo, a mordiscar uma barra de granola que a enfermeira lhe tinha dado. Ela olhou para ele uma vez, depois de novo para as flores em silêncio. Depois de uns minutos, ela disse em voz baixa, "Eu acho que ela ainda está lá dentro." Andrew virou-se para ela, inseguro do que ela queria dizer. "A mãe", continuou Emma. "Mesmo que ela ainda não fale, ela sabe sempre quando eu estou por perto. Ela costumava dizer que é assim que o amor funciona. É como a luz. Tu nem sempre vês de onde ela vem, mas ela torna tudo quente." Andrew engoliu em seco, inseguro se ele conseguiria manter-se inteiro, debaixo do peso daquela simples sabedoria. Esta pequena criança tinha crescido com uma cordialidade que ele nunca tinha aprendido a dar, e de alguma forma ele não a tinha perdido. "Tu és muito inteligente", ele disse, a lutar para encontrar as palavras certas. Ela olhou para ele de novo. "Tu também, mas eu acho que te esqueceste." Ele não soube se devia rir ou chorar. Talvez ambas as coisas. Eles sentaram-se assim até que as sombras se alongaram sobre o movimento. Quando ela apoiou a sua cabeça contra o braço dele e bocejou, ele a rodeou com o seu braço com cuidado, inseguro se era permitido, inseguro se era digno. Mas ela não se afastou. Naquela noite ele encontrou um pequeno hotel perto do hospital. Não uma suíte de 5 estrelas, mas um lugar tranquilo onde ele podia pensar. Ele não dormiu muito. Em vez disso, ele abriu o seu portátil e começou a ler tudo o que ele conseguiu encontrar sobre a custódia de crianças, a tutela e a recuperação de traumas. Ele fez chamadas. Médicos privados, equipas legais, psicólogos infantis. Não para consertar algo, não desta vez, mas para estar pronto para o que viesse a seguir. Pela primeira vez na sua vida, Andrew Lacerda não queria o controlo. Ele só queria estar presente. Ele só queria que ela acordasse. Passaram 3 dias. O hospital tornou-se numa espécie de lar estranho, estéril e desconhecido, mas agora gravado em cada um dos pensamentos de Andrew. Cada manhã ele chegava cedo, a deslizar silenciosamente para o quarto dos cuidados intensivos de Inês, antes que as enfermeiras mudassem as suas vias ou verificassem os seus sinais vitais. Ele sentava-se na mesma cadeira, a segurar a mão dela, a falar-lhe em tons baixos e firmes. Ele falava de qualquer coisa que lhe viesse à cabeça. Memórias do tempo deles juntos. A forma como Emma sorria enquanto dormia. O tempo. Até o que ele tinha comido para o almoço no dia anterior. Ele não sabia se ela o conseguia ouvir, mas ele acreditava que talvez em algum lugar, enterrada sob o silêncio, ela estivesse a ouvir. Essa crença manteve-o em andamento. Emma adaptou-se mais rápido do que ele esperava. Ela sempre tinha sido uma criança adaptável. Inês claramente a tinha criado para ser forte e independente. Mas havia algo de dilacerante na facilidade com que ela se adaptava a esta nova rotina. Ela não perguntava quando eles iam para casa. Não chorava quando as enfermeiras inseriam novos tubos no braço da sua mãe. Simplesmente observava, aprendia os nomes de cada máquina no quarto e esperava. Essa espera a envelheceu de uma forma que Andrew não tinha previsto. Ela tinha apenas 6 anos, mas comportava-se como alguém que já tinha experienciado mais do que a maioria dos adultos. Uma tarde, enquanto eles estavam na cafetaria do hospital, Emma sentou-se em frente a ele, com o seu leite com chocolate intocado e os seus olhos fixos num guardanapo de papel amarrotado que ela estava a dobrar numa forma estranha.
Depois de uma longa pausa, ela disse sem levantar o olhar: Tu és diferente do que eu imaginava. Ele olhou para ela surpreendido. Diferente como? Eu pensei que tu serias mau. Ela disse simplesmente: A mãe sempre dizia que tu eras forte, mas eu pensei que isso significava frio. Andrew quis discutir. Mas o que é que ele diria? Que ele não era frio? Que ele não tinha ido embora quando Inês mais precisava dele? Ele não podia mentir a esta criança que não tinha feito nada para merecer meias verdades. Então, em vez disso, ele assentiu. Eu era frio durante muito tempo. Emma finalmente olhou para ele, como se o estivesse a estudar à procura de sinais de fraqueza ou honestidade. Ainda o és? Ele considerou a pergunta. Não quando eu estou contigo. Ela pareceu satisfeita com essa resposta e voltou a dobrar o guardanapo. Uns minutos depois, ela empurrou-o através da mesa. É um pássaro. Tu tens de pedir um desejo e deixá-lo ir. O que é que tu desejaste? Ele lhe perguntou suavemente. Ela sorriu, mas o sorriso não lhe chegou aos olhos. Que ela acorde. Mais tarde naquela noite, enquanto Andrew estava sentado de novo ao lado de Inês, o médico entrou com uma prancheta. O seu rosto era ilegível, o que sempre significava algo complicado. Nós vamos tentar reduzir a sedação esta noite, ele explicou, para ver se o cérebro dela começa a responder por si mesmo. É um processo lento, mas é o primeiro passo real para a recuperação. Andrew sentou-se imóvel, a processar a informação. Então, ela pode acordar? Possivelmente. Nós não podemos garantir a rapidez, mas nós estamos otimistas. O otimismo não era uma palavra em que Andrew se tivesse permitido acreditar durante muito tempo. Ele agradeceu ao médico e ficou ainda mais tarde do que o habitual, ao olhar para o rosto imóvel de Inês e a perguntar-se o que é que ela diria quando ela abrisse os olhos. Ela estaria zangada? Assustada? Iria querer que ele fosse embora apesar de tudo o que ele tinha tentado fazer desde o acidente? Ele não sabia, mas ele estava disposto a enfrentá-lo. Naquela noite, depois de acompanhar Emma de volta para o quarto de hóspedes, que as enfermeiras lhe tinham preparado, ela lhe fez uma pergunta que ele não esperava. Se ela não acordar, eu fico contigo? A pergunta o atingiu como um soco no peito. Ele ajoelhou-se ao lado dela, a procurar nos olhos dela. Tu queres? Ela hesitou. Eu não sei. Eu realmente não te conheço, mas eu não quero ir com estranhos. Tu nunca terás de o fazer, ele disse de imediato. Eu prometo-te. Aconteça o que acontecer, eu estarei aqui. Tu não estás sozinha. Ela assentiu lentamente, mas não disse mais nada. Naquela noite, quando Andrew regressou ao hotel, ele contactou os seus advogados e começou a preparar-se para a tutela. Ele não sabia quanto tempo Inês estaria inconsciente, mas ele precisava de estar pronto. Não porque fosse um requisito legal, mas porque Emma precisava de alguém, e ele queria ser essa pessoa. Já não por culpa, mas por escolha. Na manhã seguinte, quando ele regressou aos cuidados intensivos, algo era diferente. O quarto estava mais silencioso. As enfermeiras estavam imóveis, e Inês, os seus olhos estavam abertos. Não completamente focados, não totalmente conscientes, mas abertos. Andrew não respirou durante 10 segundos completos. Depois, um dos seus dedos contraiu-se debaixo da sua mão. Inês, ele disse com a voz rouca e a tremer. Os seus lábios moveram-se ligeiramente. Apenas um som escapou, mas o esforço estava lá. Um murmúrio. Um fôlego. Ela estava a voltar, e pela primeira vez em anos, Andrew Lacerda sentiu algo próximo da esperança. A criar raízes nos escombros do seu passado. O recomeço. Os dias que se seguiram ao despertar de Inês foram frágeis e delicados, como se o mundo inteiro se tivesse transferido para uma fina folha de vidro que poderia partir-se sob o peso da palavra ou do gesto errados. Os seus olhos, embora abertos,
demoraram a adaptar-se, não só à luz ou ao movimento, mas à realidade em que ela tinha voltado a entrar. Demorou um tempo até que ela conseguisse falar em frases completas. Os primeiros dias foram cheios de perguntas sussurradas, pestanejos suaves, confusão e lágrimas silenciosas que escorriam pelas suas têmporas quando ninguém pensava que ela se apercebia. O seu corpo tinha suportado um trauma, mas o seu espírito também o tinha feito. E a vista de Andrew sentado ao lado da sua cama, dia após dia, a cuidar dela e da sua filha, parecia confundi-la mais do que qualquer outra coisa. A primeira vez que eles estiveram sozinhos, ela virou ligeiramente a cabeça e olhou para ele durante muito tempo, com a voz áspera e quase inaudível. "Por que é que tu estás aqui?" Ele não respondeu de imediato. Não havia uma frase fácil que pudesse explicar o que tinha mudado nele. "A Emma ligou-me", ele disse finalmente. "Ela contou-me o que aconteceu. Eu apanhei o primeiro voo de regresso." Os olhos dela procuraram no rosto dele algum rastro do homem que ela se lembrava. "Tu não vieste em 6 anos", sussurrou, com a voz rouca e densa. "Eu sei", ele disse. "E eu estava errado, em tudo." Ela desviou o olhar. "Eu não te contei. Eu devia ter contado. Mas eu não o fiz. Eu tinha medo do que tu dirias, de como tu olharias para ela." "Eu não te culpo", ele disse. "Eu não te dei nenhuma razão para que tu confiasses em mim. Eu tive medo na altura. Eu pensei que o amor era uma responsabilidade. Eu pensei que os filhos iriam partir a vida que eu tinha construído. Eu estava errado." Ela pestanejou lentamente. Os cantos da sua boca tremiam, embora nenhuma emoção se formasse por completo. "Ela é tudo." "Eu sei agora", respondeu ele. Durante os dias seguintes, as conversas deles mantiveram-se cuidadosas, cautelosas, como se estivessem a caminhar sobre vidro velho. Andrew ficou no hospital, mesmo quando ela lhe disse que não era necessário. Ele levava Emma todas as manhãs e a levava para casa todas as tardes. Ele não pediu nada em troca, nem absolvição, nem permissão. Apenas a oportunidade de estar por perto. A presença de Emma ajudou Inês a sarar de uma forma que nenhuma medicação conseguiria. A sua risada nos corredores do hospital. As pequenas canções que ela cantava enquanto desenhava. Na beira da cama da sua mãe. A sua forma de explicar às enfermeiras para que servia cada botão da máquina de via intravenosa. Estes momentos fizeram Inês voltar à vida, com uma rapidez surpreendente. Mas foi o conforto de Emma com Andrew que mais surpreendeu Inês. Emma pegava na mão dele. Subia para o seu colo, sem lhe ser pedido. Até encostava a cabeça no ombro dele, como se ela sempre tivesse pertencido ali. E talvez, sem se aperceber, ela servisse. Uma tarde, depois de Emma adormecer no canto do quarto com o seu coelhinho pressionado debaixo do queixo, Inês dirigiu-se a Andrew. A sua voz era mais forte agora, embora ainda tranquila. "Ela confia em ti." "Eu ainda estou a aprender a merecer isso", ele respondeu. "Ela fala de ti como se tu sempre tivesses estado aqui. Eu acho que ela queria que tu estivesses, mesmo antes de ela saber quem eu era." Inês não falou durante um tempo. Ela ficou a olhar para Emma, a observar como o seu peito subia e descia com o ritmo constante do sono. "Ela é forte", ela disse finalmente, "mas não é justo que ela tenha tido de o ser." Andrew assentiu, a engolir em seco com dificuldade. "Eu quero consertá-lo, não com palavras, não com promessas, só com tempo, esforço, estando presente, estando." Inês virou a cabeça para ele e pela primeira vez desde que ela tinha acordado, a sua expressão suavizou-se, menos na defensiva. "Tu não és o homem que eu deixei para trás. Eu estou a tentar não o ser." Ela assentiu levemente, como se o aceitasse por agora.
Nas semanas seguintes, Inês fez a transição lentamente para fora dos cuidados intensivos. Andrew ajudou a organizar a sua fisioterapia, consultou com os médicos, contratou uma enfermeira privada ao domicílio para quando ela tivesse alta e nunca uma vez pediu para tomar o controle. Ele não chegou com grandes gestos, simplesmente ficou. Uma presença constante. Um dia, Inês regressou à casa. A primeira vez que ela atravessou a porta do seu modesto apartamento, com as pernas a tremer, Emma agarrou-se à sua cintura e disse: "Agora sente-se como em casa de novo." Inês chorou pela primeira vez desde o acidente. Andrew não se mudou de volta. Não o sugeriu, mas ele estava lá quase todas as manhãs. Fazia o pequeno almoço, levava Emma para a escola. Ajudava Inês a vestir-se quando as suas articulações doíam demasiado para o fazer sozinha. Sentava-se no chão e montava puzzles com Emma, apesar de nunca antes ter tocado num. Dobrava a roupa. Ele aprendeu como Inês gostava do seu café. Lenta e cuidadosamente, ele se entreteceu na vida diária deles. Não como um estranho que exige um lugar, mas como alguém que humildemente pede para o ganhar. As pessoas à volta deles aperceberam-se. Os vizinhos, os professores, até a mãe de Inês, que tinha visitado uma vez com suspeita nos seus olhos, agora olhava para Andrew com um respeito silencioso. Ele não estava lá por obrigação. Estava lá por devoção. Uma noite tranquila, semanas depois do seu regresso à casa, Inês encontrou-se sentada ao lado dele no pequeno pátio traseiro. As estrelas lá em cima eram suaves e pálidas, e o ar cheirava a lilás. Emma estava a dormir lá dentro. A sua risada ainda ressoava fracamente através da porta com rede. "Sentes saudades da tua vida anterior?" perguntou-lhe Inês. Ele não teve de pensar. "Não, eu estava sozinho, mas não sabia." Ela olhou para ele durante muito tempo. "Tu sabes que isto não vai ser fácil, certo? Isto não é uma solução temporária. Eu não estou aqui para o consertar." Ele disse, "Eu estou aqui para ficar." E pela primeira vez, ela acreditou nele. Uma nova estação. O outono chegou tranquilamente, como sempre o fazia em Nova York. Deslizando por baixo do fôlego do verão e estendendo um fresco silêncio sobre a cidade, as árvores começaram a desfazer-se do seu verde pelo ouro. A luz mudou para algo mais suave e o vento trouxe consigo o cheiro à mudança. Para Andrew, a estação sentia-se simbólica, como se a sua vida tivesse entrado num capítulo completamente novo. Um que não girava em torno de projeções trimestrais ou chamadas de investimento, mas em torno de almoços escolares, manhãs cedo com olhos sonolentos e jantares tranquilos que deixavam a casa a cheirar a canela e maçãs assadas. Era um território desconhecido, mas ele o recebeu com agrado. Emma tinha começado a prosperar de formas que Andrew nem sequer se tinha apercebido de que eram possíveis. Os seus desenhos tornaram-se mais coloridos, a sua risada mais frequente, a sua confiança mais visível. Ela já não procurava a sua aprovação, como se o estivesse a testar. Simplesmente assumia que ele estava lá. Uma manhã de sábado, ela subiu para a cama entre ele e Inês com o seu coelhinho e um punhado de cereais. O seu cabelo era uma confusão selvagem e os seus pés estavam gelados. Nenhum dos adultos disse uma palavra, mas quando ela adormeceu sobre as pernas deles, Andrew olhou para Inês, que apenas sorriu, com lágrimas silenciosas nos seus olhos. Era uma paz que nenhum dos dois tinha pensado que voltariam a encontrar, mas a paz não significava que o passado tinha desaparecido. Uma tarde, Andrew foi chamado a uma reunião de pais e professores. Emma tinha tido uma discussão com outra criança que tinha feito um comentário sobre não ter um pai de verdade. As palavras vieram de um lugar de ignorância infantil, não de malícia, mas tinham tocado algo profundo dentro de Emma.
Ela tinha gritado, empurrado uma cadeira, disse à criança que o pai dela era de verdade porque ele apareceu, mesmo quando era difícil. Andrew ouviu enquanto a professora relatava o incidente, uma mistura de orgulho e dor a dar um nó no seu estômago. Depois, enquanto eles caminhavam para o carro, Emma chutava as folhas sem olhar para cima. Ele ajoelhou-se ao lado dela e perguntou-lhe suavemente se ela queria falar sobre isso. Ela ficou calada no início, depois murmurou: "Eu sei que tu não estavas antes, mas eu não quero que as pessoas pensem que tu não és o meu pai." Ele pegou na mão dela com as duas suas e disse: "Emma, qualquer pessoa que nos veja durante 5 segundos saberá que tu és minha, e eu não me importo com que rótulo eles usem. Eu só quero estar lá para ti, todos os dias, sempre." Ela assentiu e abraçou-o com força, a enterrar a sua cara no casaco dele. Esse abraço ficou com ele durante dias. Enquanto isso, Inês estava a progredir. A sua recuperação era constante e a fisioterapia ajudava, mas também havia contratempos. Ela tinha dias bons em que ela brincava, cozinhava e gozava com Andrew pelas suas horríveis técnicas de dobrar a roupa. E ela tinha dias em que ela não conseguia levantar-se sem ajuda e se recusava a que Emma visse a sua luta. Nesses dias, Andrew intervinha em silêncio. Ele nunca a fazia sentir pequena, simplesmente fazia o que era necessário, a esfregar-lhe as pernas, a levá-la de um quarto para o outro, a massajar-lhe os ombros enquanto ela fingia deslizar o dedo pelo seu telemóvel com os olhos secos. Uma noite, enquanto ela jazia na cama, a olhar para o teto, ela finalmente disse: "Eu tenho medo de não ser a mãe que eu era antes." Andrew sentou-se ao lado dela e abanou a cabeça. "Tu não o serás. E está tudo bem, porque agora tu és mais forte. A Emma não precisa de quem tu eras. Ela precisa de ti agora, e eu também." Ela pegou na mão dele, e pela primeira vez desde o seu acidente, ela permitiu-se chorar em frente a ele sem tentar afastar-se. À medida que eles se aproximavam das férias, Andrew decidiu fazer algo pequeno, mas significativo. Sem o dizer a Inês, ele levou Emma a um fotógrafo de família e organizou uma sessão de fotos tranquila no Central Park, apenas os dois. Ele queria que Emma tivesse fotos que mostrassem o que era verdade agora, não o que tinha faltado antes. Eles passaram uma tarde a correr entre árvores, a atirar folhas e a rir tanto que a Emma teve soluços. Quando eles terminaram, ela subiu para os ombros dele e sussurrou: "Este foi o melhor dia da minha vida." Mais tarde, quando ele apresentou as fotos emolduradas a Inês, ela olhou para elas durante muito tempo sem dizer uma palavra. Depois, ela levantou o olhar e disse: "Eu não sei em que é que tu te estás a tentar tornar, Andrew." Ele olhou para ela nos olhos. "Eu não estou a tentar tornar-me em nada. Eu só estou finalmente a ser quem eu devia ter sido." Ela assentiu lentamente. "Bem, tu estás a consegui-lo." Eles passaram o dia de ação de graças juntos, apenas os três, numa cozinha cheia de cordialidade, farinha e mais bordas queimadas do que o planeado. Emma deu as graças sem lhe ser pedido, agradecendo as pessoas que eu mais amo, mesmo que elas não sejam perfeitas. Andrew olhou para Inês, e Inês olhou para ele, e nenhum dos dois se riu, porque de alguma forma aquelas palavras tinham dito tudo. Naquela noite, quando Emma adormeceu, Andrew e Inês sentaram-se na sala, a partilhar uma manta e uma garrafa de vinho. A televisão estava ligada em voz baixa no fundo, mas nenhum dos dois a via realmente. Depois de um tempo, Andrew disse: "Sabes, eu costumava pensar que a felicidade era o inimigo, que ela me distraía de ser grandioso." "E agora?" perguntou Inês suavemente. "Agora,
Eu acho que passei muito tempo a ser grandioso em todas as coisas erradas. Ela apoiou a sua cabeça no ombro dele, e eles sentaram-se em silêncio, ambos a saber que a cura nem sempre vinha com um fecho, e o amor nem sempre vinha com clareza. Mas se tu continuasses a estar presente, dia após dia, ele podia tornar-se em algo sólido o suficiente para se sustentar. O inverno chegou cedo naquele ano, a cobrir a cidade com uma cortina de geada que fazia os passeios brilhar e embaciava as janelas com cada respiração. O frio tinha uma forma de unir as pessoas, a empurrá-las para espaços partilhados e cordialidade partilhada. E para Andrew, trouxe um tipo de intimidade que ele não se tinha apercebido de que lhe faltava. Dentro do apartamento de Inês, as coisas estavam longe de ser perfeitas. Ainda havia faturas médicas, a dor ocasional de Inês, a tensão da criação partilhada depois de anos de separação. Mas também havia risadas de novo, o cheiro a sopa no fogão e o som dos passos de Emma, com meias de felpa enquanto ela corria pelo corredor a chamar ambos os pais. O mundo exterior estava a congelar, mas o seu pequeno canto sentia-se mais vivo do que nunca. Apesar do progresso, Andrew ainda vivia com um medo inabalável, que o que ele estava a construir poderia não durar. Ele ainda não tinha pedido a Inês algo permanente. Embora a ideia vivesse em silêncio no fundo da sua mente cada vez que ele a via a adormecer no sofá ao lado dele. Ouvia Emma a desenhar os três numa só imagem sem hesitar. Ele ainda não tinha ganho um futuro. Ele ainda estava a ganhar o presente, todos os dias. Uma noite, enquanto Inês descansava e Emma dormia, Andrew encontrou-se sozinho na cozinha, a olhar fixamente para uma pequena caixa de veludo que ele tinha escondido na parte de trás da gaveta dos talheres. Ele tinha-a pedido semanas atrás, não porque ele tivesse um plano, mas porque algo dentro dele precisava de acreditar que chegaria o dia em que ele poderia oferecê-la. O anel lá dentro era simples, platina, discreto, mas desenhado com cuidado. Ele ainda não o tinha tocado para além de o abrir uma vez para se certificar de que era real. Naquela noite, por razões que ele não conseguia explicar, ele pegou nele de novo e segurou-o na sua palma. Não com a confiança de um CEO habituado a fechar negócios de $1.000 milhões, mas como um homem parado na beira de algo frágil e sagrado. Ele não a pediu em casamento naquela noite. Ele nem sequer lhe falou do anel. Em vez disso, na manhã seguinte, ele agasalhou Emma com o seu casaco e cachecol e a surpreendeu com uma visita ao seu escritório. Ela nunca tinha visto esse lado da vida dele antes. A sua assistente, assustada no início, rapidamente reorganizou o seu dia quando viu a criança ao seu lado, radiante de orgulho. Emma caminhou pelos corredores como a realeza, a cumprimentar os funcionários, a inspecionar as cadeiras, a perguntar se havia uma secção para crianças. Andrew apresentou-a a todos, a fazer com que todos soubessem exatamente quem ela era, sem hesitar na sua voz. Era a sua filha, e hoje ela estava no comando. Mais tarde, no seu escritório, ela sentou-se atrás da sua secretária e rabiscou o seu nome em notas adesivas enquanto ele observava do limiar. Num momento, ela levantou o olhar e perguntou-lhe: "Era isto que tu fazias sempre quando não nos ligavas?" A pergunta o atingiu mais forte do que devia. Ele atravessou o quarto lentamente, sentou-se ao lado dela e disse suavemente: "Sim. Eu pensei que eu estava a construir algo importante, mas eu perdi a parte mais importante." Emma sentiu como se o entendesse. Depois, ela passou-lhe uma nota adesiva com um coração torto, desenhado com um marcador rosa. "Tu podes ficar com ele, para que tu não te esqueças." O momento instalou-se nele como uma promessa. A próxima grande mudança ocorreu mesmo antes do Natal. Inês apanhou gripe
e ela a atingiu mais forte do que o esperado. A febre subiu, a sua energia desabou, e durante uma semana, Andrew tornou-se no centro do lar, a lidar com a escola das refeições, o horário da medicina e a interminável roupa suja. Ele não se queixou. Não hesitou. Quando Inês finalmente conseguiu sentar-se direita de novo, ela encontrou-o a dormir no chão do quarto, enrolado numa manta, com um bloco de notas de compromissos e lembretes ainda agarrado na sua mão. Ela viu-o a dormir por um tempo, e algo muito dentro dela mudou. Este já não era apenas um homem a tentar redimir-se. Este era um homem que tinha mudado, célula por célula, momento por momento, em alguém que ficava. Na manhã de Natal, Emma acordou-os a ambos antes do amanhecer. Ela rasgou o papel de embrulho e dançou em pijama, mas o presente mais inesperado chegou em forma de uma pequena caixa que ela entregou a Andrew, com o nome dele escrito em letras de giz desarrumadas. Lá dentro havia uma pulseira de corda entrançada com contas que soletravam pai. Ele nem sequer tentou parar as lágrimas. Ele a pôs no pulso e prometeu nunca a tirar. Naquela noite, enquanto o fogo na lareira se apagava e a casa finalmente se acalmava, Andrew e Inês sentaram-se no sofá a partilhar o último pedaço de bolo. Nenhum dos dois falou durante muito tempo, o silêncio entre eles cheio dos anos que eles tinham perdido e de tudo o que eles tinham recuperado. Finalmente, Inês estendeu a mão e pegou na dele. "Eu nunca imaginei isto", ela disse suavemente. Ele olhou para ela com os olhos firmes. "Eu sim, só que nunca pensei que eu o merecia." Ela apoiou a sua cabeça no ombro dele. E pela primeira vez, ele acreditou que ela não se apoiava por perdão ou pena, mas por escolha. Lá fora, a neve começou a cair. Cá dentro, algo muito mais quente já tinha começado. A primavera chegou lentamente, com uma luz solar tímida que se estendia suavemente pelos parapeitos das janelas e derretia os últimos sinais do inverno. No apartamento de Inês, o ar cheirava a flores frescas, torradas quentes e algo novo. Algo que se sentia como esperança, mas mais fundamentado, mais real. Já tinham passado quase 6 meses desde o acidente. E enquanto algumas partes da vida tinham regressado a um ritmo familiar, outras partes tinham mudado de formas que ninguém tinha esperado. Andrew já não vivia no seu apartamento. Os seus fatos ainda estavam no seu armário, mas agora partilhavam espaço com os projetos de arte escolar de Emma, canecas desencontradas e cestos de roupa suja que transbordavam, pelo menos uma vez por semana. Ele não tinha abandonado o seu negócio, mas as suas prioridades tinham se deslocado tão completamente que até a sua direção se tinha apercebido. Ele ainda tomava grandes decisões, mas agora ele as fazia depois de deixar Emma na escola, enquanto esperava na prática de balé ou do chão da sala com Emma a colorir ao lado dele. Ele ainda não tinha um título oficial entre ele e Inês, nem declarações, nem rótulos, mas a proximidade entre eles tinha se tornado inegável. Eles moviam-se um à volta do outro sem esforço, a fazer café um ao outro sem perguntar, a dobrar a roupa um do outro, a procurar a mesma manta durante as noites de filmes. Eles eram uma família, mesmo que ninguém tivesse dito a palavra em voz alta, e talvez esse silêncio fosse parte do que o fazia sentir sagrado. Uma manhã de abril, Andrew acordou antes de o sol nascer. A cidade ainda estava em silêncio lá fora, e dentro do apartamento estava cheio dos suaves sons da vida inicial. Os ressonares suaves de Emma no corredor, o zumbido do frigorífico, o vento a roçar nas janelas. Ele sentou-se na mesa da cozinha, com uma chávena de café numa mão, a pequena caixa de veludo na outra. Ele a tinha levado consigo todo este tempo, a esperar, não pelo momento perfeito, mas pelo verdadeiro.
Mais tarde nesse dia, ele disse a Emma que ele precisava da ajuda dela com algo importante. Ela sorriu de imediato, a sentir que não era uma tarefa normal. Juntos, eles passaram a tarde a assar o bolo favorito de Inês, a queimar a primeira tentativa e a rir durante a segunda. Emma fez um cartão com lápis de cor e cola com brilhantes. Ela escreveu: "Tu és a minha pessoa favorita", em grandes letras irregulares, e desenhou 3 figuras de pau de mãos dadas debaixo de um sol. Andrew colocou a caixa do anel dentro da caixa do bolo, atou-a com uma fita e tentou acalmar os nervos que se tinham acumulado silenciosamente no seu peito durante toda a semana. Naquela noite, quando Inês regressou à casa de uma consulta com o médico, ela foi recebida com um cheiro a maçãs quentes, baunilha e canela. Emma a arrastou para a sala de estar e anunciou: "Surpresa! Nós fizemos algo para ti." "Bem, ele fez a maior parte, eu só lhe dei ordens." Inês riu, com os olhos a brilhar. Ela abriu a caixa lentamente, à espera de uma sobremesa, e depois congelou. Lá dentro, aninhada entre 2 guardanapos dobrados, estava a pequena caixa preta que ela não tinha visto antes. As suas mãos tremeram ligeiramente enquanto ela atirava. Ela abriu a tampa e viu o anel a brilhar sob a suave iluminação. Andrew pôs-se de pé, a pegar suavemente na mão dela. Emma ficou ao lado dele a segurar o seu coelhinho com ambos os braços, mal a respirar. Andrew não se ajoelhou. Não era necessário. A sua voz era firme, mas cheia de emoção quando ele disse: "Eu não sabia como ser pai. Eu não sabia como ser um parceiro. Eu não sabia como ficar quando as coisas se tornavam difíceis. Mas tu ensinaste-me. Ambos me ensinaram. Eu já tive tudo o que eu sempre quis nesta casa, nesta vida, contigo. Mas eu quero torná-lo oficial. Eu quero ser a tua família se me aceitares." Inês olhou do anel para Andrew, depois para Emma, que sussurrou: "Por favor, diz que sim." E ela o fez, através de lágrimas, através da risada, através de uma espécie de incredulidade de que este homem, o que ela uma vez tinha deixado para trás, era agora o que estava parado à sua frente, a pedir-lhe para que eles construíssem algo permanente. Ela disse que sim. As semanas que se seguiram foram cheias de alegria, de planeamento, que não se tratava de grandiosidade, mas sim de significado. Eles tiveram uma pequena cerimônia no mesmo jardim, onde Andrew se tinha sentado uma vez com Emma e lhe tinha prometido que ela nunca estaria sozinha. Desta vez, ela caminhou pelo corredor com Inês a um lado e Andrew ao outro, a sua pequena mão nas de ambos. Amigos e vizinhos, enfermeiras e professores, até os atônitos sócios de negócios de Andrew, reuniram-se para testemunhar como o amor se parece quando ele é reconstruído tijolo a tijolo. Durante os seus votos, Andrew não falou do amor em grandes frases poéticas. Ele simplesmente prometeu continuar a estar presente, continuar a aprender, continuar a ganhar o direito de ser deles. E quando eles trocaram anéis, Emma aplaudiu tão forte que ela derrubou o seu copo de sumo e nem sequer se apercebeu. Naquela noite, ao regressarem à casa, Inês parou na cozinha a olhar para Andrew e Emma a limparem as últimas migalhas do bolo. Ela apoiou-se na moldura da porta, com uma mão no peito, a outra envolta à volta de uma chávena de chá, e pensou para si mesma que talvez a vida nem sempre se desenrolava como tu a tinhas planeado. Talvez ela começou com um coração partido, com silêncio, com erros. Mas se tu ouvisses de perto, se tu ficasses suave quando tu querias fugir, se tu esperasses o suficiente. Às vezes ela terminava numa espécie de alegria que tu nunca viste chegar.
Ela aproximou-se e abraçou-os a ambos. E desta vez nenhum deles se soltou.